Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. Este é o podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção da equipe SPEC da CUCAC, feita por pessoas, com pessoas e sobre pessoas. Hoje nós vamos receber aqui a Ana Beatriz, engenheira, e nós vamos falar sobre transição de carreira, transição que ela própria fez, e sobre a mentoria que ela faz com outras pessoas para que elas sigam suas próprias carreiras. Você que já nos segue no podcast, por favor, deixe seu comentário, deixe seu like ou seu dislike, envie o link para outras pessoas que você conheça e, por favor, não deixe de colocar seu comentário, que é muito importante para nós, para que a gente possa cada vez mais produzir conteúdos voltados para pessoas, voltados para essa área que é tão ampla, tão interessante e na qual o SPEC, a nossa plataforma, se baseia. Ana Beatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada. Como sempre eu faço aqui, Ana, eu começo pedindo que a própria pessoa seja presente. Então, conta um pouquinho da sua história para que os nossos ouvintes e telespectadores possam te conhecer um pouco melhor. Maravilha. Então, eu sou Ana Beatriz, eu sou maranhense, tem quase 2 anos que eu moro aqui em Belo Horizonte, e eu sou engenheira civil de formação, também já fizeram 2 anos agora que eu me formei em engenharia, e a minha vida com essa área de mentoria de carreira, treinamentos voltados para a carreira, aconteceu de forma muito orgânica, né? Então, comecei minha faculdade de engenharia em 2018 e logo que eu iniciei, eu criei uma conta no Instagram, justamente com o objetivo de compartilhar a minha trajetória acadêmica, materiais, dicas de livros, aquela coisa bem acadêmica mesmo. E aí, logo no começo da faculdade, eu sempre estive muito segura de que eu queria trabalhar em grandes empresas, né? E a gente sabe que para trabalhar nessas grandes empresas, começando pelo estágio, a gente passa por processos seletivos, né? Só que, nesse início, como eu não conhecia muito a estrutura de um processo seletivo, eu ia na cara e na coragem, me inscrevia, vamos ver o que é que dá e, claro, era reprovada em todos, porque eu realmente não tinha estratégia nenhuma. E depois de muitas reprovações, que eu fui entender o que era, de fato, um processo seletivo, o que precisava para se preparar, e fui fazendo de uma forma mais estratégica. Quando eu estava no meu 6º período, eu consegui a minha primeira vaga em uma grande empresa, e, claro, fui tudo documentando lá no Instagram, né? O Instagram, ele realmente veio me acompanhando desde o meu primeiro dia de aula da engenharia. E isso foi chamando muito a atenção das pessoas que me seguiam. Tipo, nossa, Ana, você está trabalhando nessa empresa, como você conseguiu? Nossa, mas eu nunca passo lá do teste de lógica. Nossa, mas a dinâmica de grupo, o que você fez para se destacar? Então, isso foi chamando a atenção da audiência, né? E até que chegou o primeiro pedido de Ana, me treina. Eu vou fazer um processo seletivo desse, eu não faço ideia de por onde começar. E eu, interessante. E a partir daí eu comecei a mudar um pouco mais a comunicação mesmo dentro do próprio Instagram para trazer esse tipo de conteúdo para o feed, a minha experiência, não só mais na engenharia, mas nos processos seletivos. E isso foi chamando muito a atenção da turma. Até que acho que foi em 2021, eu fiz a minha primeira turma de workshop com foco em ajudar as pessoas a conseguirem o seu primeiro estágio. E a partir daí, muita coisa aconteceu a ponto de eu abandonar a engenharia e trabalhar exclusivamente com mentoria de carreira. A minha primeira pergunta é justamente nessa linha. Sobre esse momento dessa decisão de você abandonar a engenharia, né? Porque é um momento, não vou dizer doloroso, mas é uma decisão complexa. São 5 anos de curso. Né? Que hora que você percebeu que tem que virar? Maravilha. Foi muito de realmente não conseguir conciliar as duas coisas, né? Como eu estava realmente vindo com os workshops avançaram para mentorias mais estruturadas, a demanda foi aumentando e eu comecei a sentir muito prazer fazendo isso. Então, eu realmente gostava de ajudar as pessoas, era algo que, nossa, chegar a mensagem de uma pessoa que eu ajudei, Ana, eu consegui ser aprovado em tal empresa, obrigada por ter contribuído isso para minha carreira. Nossa, aquilo me enchia de uma forma que a engenharia não estava fazendo. Eu amo engenharia. Hora nenhuma eu me arrependo de ter feito faculdade de engenharia. Inclusive, eu acho que por conta da engenharia que eu tive todo esse processo de entender aí, tudo isso eu realmente devo à engenharia. Mas chegou um determinado momento em que, entre escolher atuar dentro da engenharia civil e da mentoria de carreira,
A mentoria, ela começou a fazer muito mais sentido, Mas questão de propósito mesmo, sabe? ela te deu, você usou uma expressão aí que é forte, ela te deu mais prazer. Exato. E o prazer advinha exatamente dessa ajuda para as pessoas. Com certeza. É realmente de sentir que você está contribuindo na vida de alguém. Claro que como engenheira, isso é super possível de fazer também, né? Dentro da engenharia, a gente consegue Teve contribuir alguém com que te sonhos. disse para não fazer isso? Não. Eu sou Teve muito... alguém que te disse para fazer isso? Teve. Eu vou te contar um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Eu sou do tipo de pessoa que, ao tomar atitudes muito, né, muito relevantes, que realmente vão impactar a minha vida como um todo, eu não sou de consultar muitas pessoas nem falar para todo mundo. Então, essa é uma decisão que dizia muito sobre mim, a minha carreira, os meus objetivos, os meus sonhos. Então, geralmente, nesse tipo de situação, quem eu consulto? A minha mãe. Minha mãe, a opinião dela é a que importa. Né? Então, eu comuniquei a ela e foi a pessoa que mais me apoia e mais me apoia até hoje. Então, se a minha mãe me apoia, se minha mãe me deu esse incentivo, é porque ela sabe. Mãe sempre sabe, né? Mãe sente. Então, se ela deu esse aval, nossa, eu fui bem mais leve tomar essa decisão. Assim como todas as grandes decisões da minha vida. E como é que isso vira um business para você? Maravilha. Então, como eu comentei contigo, né, em 2021 eu tive a primeira turma de workshop, já foi monetizado. Claro que eu cobrava ali sem noção nenhuma de quanto seria, era um valor bem baixinho mesmo, até mesmo porque eu trabalho com pessoas que, naquela época, né, não estavam nem formadas, então eram pessoas que estavam buscando estágio, não tinham fonte de renda. Então eu comecei a cobrar um valor realmente bem simbólico, mas a demanda foi tanta a ponto de valer a pena financeiramente. E aí eu vejo a necessidade realmente de estruturar e trazer para o mercado algo que na época eu não tive. Então, quando eu me preparei para os processos seletivos, eu buscava conteúdos gratuitos na internet, YouTube, etc. Eu não entendia como que eu vou me preparar para um processo ali dentro da prova de raciocínio lógico. Eu não entendia o que era um pitch, o que é pitch. Tinha que me apresentar ali por meio de um pitch. Mas não, o que é pitch? Eu não faço ideia. Não fazia ideia da importância do autoconhecimento num processo seletivo. Acho que não só para o processo seletivo, mas para a carreira como um todo. Então, eu realmente estava crua. E eu me vi na obrigação de ensinar isso para outras pessoas para que elas não cometessem os mesmos erros que eu. Porque até eu chegar numa aprovação, foram muitas reprovações. E nessas reprovações, qual foi a sua maior erro? Tem algum caso assim que se destaca? Nossa, sem dúvidas, eu acho que foi negligenciar o autoconhecimento, sabia? Eu me inscrevia para todas as empresas bacanas que eu conhecia. Tipo, a empresa tem um nome bom, tá? É famosa, uma empresa grande no país, vamos escrever o que dá. Mas às vezes as empresas tinham... Eu não tinha fit nenhum com aquela empresa. Então eu me inscrevia, não vou citar aqui nomes, mas tem empresas que eram totalmente aversas ao que eu acredito, ao que eu gostaria de trabalhar. Eu estava indo muito pelo salário e pelo hype do nome da empresa. Mas peraí, o que a Ana de fato quer trabalhar? O que eu gosto de fazer? Aí, até eu entender isso, eu comecei a mapear. Tá, eu gosto de fazer isso, eu pretendo trabalhar com isso. Quais as empresas que vão me oferecer isso? E aí, o leque ele foi ficando bem menor. Então, eu acho que o maior erro, se eu pudesse pontuar, um dos muitos erros que eu cometi nas minhas preparações para o autoconhecimento, de querer atirar para todos os lados e, na verdade, não saber nem o que eu quero para poder direcionar, né, e buscar isso. Você falou do autoconhecimento e citou o que no início te atraía nas empresas, o salário, enfim. Mas essas são as coisas tangíveis, vão lá, as hard skills das empresas. Eu não estou me referindo às pessoas, mas às empresas. Você olhava para os soft skills das empresas? O que você sentia em relação a elas? Com certeza. Eu fazia muito que eu hoje em dia indico para os meus alunos, que é literalmente estudar a empresa. Então, antes de você simplesmente se interessar porque é uma empresa grande e paga bem, qual é a cultura dessa empresa? O que ela pode te oferecer, até mesmo como plano de carreira, né? Tenta consultar pessoas que já trabalham lá, de preferência em cargos que você almeja. Pessoas que já são estagiárias daquela empresa, pessoas que foram trainees naquela empresa, como que foi a experiência delas? Para que a gente possa até mesmo ter noção do que pode esperar quando entrar lá, né? E não ir realmente às cegas, que era como eu... E por que somente programas de trainee? Por que isso não se aplica a outros? Ou você já teve algum caso? Já tive vários casos. Eu comecei muito só com o foco no estágio, porque é o que eu tinha experiência na época lá no início, né? Então, beleza, passei ali no programa de estágio, comecei a falar muito de estágio, mas aí eu já estava quase me formando também. E aí, ao chegar no final da graduação, eu comecei a almejar os programas de trainee.
que isso, ao meu ver, isso é uma opinião muito pessoal mesmo, né? Ao meu ver, os programas de trainee é uma das melhores portas de entrada para as pessoas que querem adentrar do mundo corporativo, pessoas recém-formadas. Porque a gente está falando de programas extremamente bem estruturados, com um bom plano de carreira, para pessoas que até ontem estavam na graduação e hoje já estão numa multinacional, trabalhando, sendo desenvolvidas para serem os futuros líderes daquela empresa. Então, explicando um pouquinho, né, o que é o programa. Geralmente, isso varia muito de empresa para empresa o tempo, né? Mas a média é de 1 ano e meio, você sendo trainee, e dentro desse período, você vai ser desenvolvido em várias atividades, várias entregas, muito treinamento, tanto de softs quanto de hard skills também, né? Para quê? Para que depois desse 1 ano e meio, 2 anos, algumas empresas vão até 2 anos, você esteja apto a assumir posições próximas à liderança ou, quem sabe, até lideranças. Então, por exemplo, se a pessoa ela é estagiária, quando ela é efetivada, quando chega a ser efetivada, porque a gente sabe que não é uma regra, né? Se ela chegar a ser efetivada, ela pode entrar em um cargo de júnior. Geralmente, essa é a ordem. Mas quando a pessoa se forma e é trainee, passa por esse período de 1 ano e meio, e quando acaba isso, a gente está falando dessa pessoa começar a ocupar posições sênior, ou até mesmo de lideranças, uma supervisão, uma coordenação, uma gerência, a depender do programa de trainee. Então, é uma aceleração de carreira muito grande. Então, quando eu soube da existência dos programas de trainee, aquele passou a ser meu objetivo. E conforme eu ia tentando, me aprofundando, sendo aprovada nas etapas, também estava documentando. Então, quando eu consegui ser aprovada no meu primeiro programa de trainee, nossa, a turma quis também junto. Nossa, Ana, agora eu quero um trainee também. Poxa, você me incentivou, você me mostrou essa oportunidade. Você ficou quanto tempo nesse programa? Nesse programa, eu fiquei exatamente o tempo do trainee, 1 ano e meio. Quando eu estava para assumir a outra posição, foi quando eu vi, nossa, eu como trainee, eu já não estou dando conta de conciliar os dois. Imagina eu pegando uma posição de maior responsabilidade ainda. Então, foi bem aí que eu decidi. Eu tenho que dedicar uma coisa só. Eu tinha te perguntado sobre casos que não envolveram ou que não envolveram programas de trainee. Ah, perfeito. Né? Tiveram muitos alunos, né, que foram aprovados em estágios, muito em trainees, mas em vagas efetivas, analista pleno, analista sênior. Por quê? O meu treinamento, basicamente, o foco principal é estágio e trainee, porque foi o que eu tive experiência. Então, é muito pautado no que eu estudei e estudo até hoje, mas, sobretudo, sobre a minha experiência nesses processos. Mas a estrutura desses programas é bem similar a outros tipos de vaga. O que difere é que de estágio e trainee, eles tendem a ser um pouco mais burocráticos, tem mais etapas. Ali, realmente, o filtro é mais, sabe? Isso me leva a uma pergunta importante. Você sabe de ouvir dizer, sabe de ter conversado ou supõe o que as empresas pensam do seu trabalho? Olha, eu suponho. De algumas eu já cheguei a ouvir, né? Anteriormente, eu tinha esse contato próximo com as empresas que eu trabalhei, então eu já tive feedbacks deles sobre isso, inclusive incentivando, né? E hoje em dia eu trabalho com publicidade para essas empresas. Então, quando aparece um programa de estágio numa grande empresa, um programa de trainee, eu já tenho sido procurada para divulgar, porque o meu público são pessoas que querem esses programas. Então, acabou sendo, além das mentorias, além do treinamento, também vinha o business para publicidade, que do ano passado para cá cresceu assim muito. Ok. Você falou da sua experiência sobre o match, né? Escolher um programa que combina com a pessoa, né? O que as pessoas costumam ignorar mais ao fazer essa escolha? Eu acho que eu vejo nas pessoas hoje exatamente o mesmo erro que eu cometi. A gente sabe que o autoconhecimento é importante, mas ao mesmo tempo, tipo, não, sim, ele também dá para ir, sabe? Tipo, não. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque esse é o tema do nosso podcast, Você Não É Todo Mundo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é para você esse autoconhecimento num processo desse. Perfeito. O que é esse autoconhecimento? Maravilha. Eu acho que, sobretudo, é primeiro você conseguir olhar para dentro de si e identificar aquilo que é a sua fortaleza. O que você é bom? Coisas que às vezes vieram até mesmo da infância, que a gente negligenciou, que tipo, era um hobby, era uma coisa temporária. Mas às vezes lá na infância, muita coisa a gente foi perdendo ao longo do tempo por tentar se moldar em caixinhas que não nos cabem.
né? Então, é muito sobre olhar para si mesmo, para sua história, coisas que lhe dão prazer em fazer, coisas que você gosta de falar, de discutir sobre, coisas que você tem interesse em estudar, aquelas coisas que você estuda genuinamente, não por obrigação, sabe? Então, realmente entender o que faz sentido para você. Geralmente está muito atrelado à carreira. E eu acredito muito que a gente não se divide a Ana pessoal, a Ana profissional, etc. É uma pessoa só. A escolha que eu fizer na minha carreira vai impactar a minha vida como um todo. Então, é muito importante que a gente realmente tenha essa autorreflexão e entender primeiro o que eu quero. Ele chega ao ponto pra de buscar. algum tipo de apoio psicológico, de você recomendar esse tipo de apoio? Então, eu No confesso que... sentido do autoconhecimento? Perfeito. Eu confesso que na minha época eu senti falta, não tinha e negligenciava esse aspecto também. Mas eu sempre indico para os meus alunos, se possível, faça. Porque é um complemento. Claro que a gente tem diversas atividades, práticas realmente que a gente consegue, ferramentas hoje em dia, que é super possível você se aprofundar nessa questão do autoconhecimento, livros, testes, uma infinidade de coisas. Mas é óbvio que um acompanhamento profissional, uma pessoa que também entende desse assunto, vai facilitar muito a sua trajetória. Então, se possível investir nisso, claro, vamos fazer. Da sua percepção, o que as empresas dessa miríade de coisas que são avaliadas nesses programas, o que elas dão mais valor? Perfeito. Eu tenho observado muito justamente as soft skills. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos e que se a gente parar para analisar um pouquinho, é fácil de perceber. Quando a gente vai para um processo seletivo desse muito concorrido, eu vou te dar um exemplo dos maiores programas de trainee que a gente tem na atualidade. A gente está falando de uma média de 50 mil inscritos para umas 30 vagas. É muito concorrido. Se você for analisar os seus concorrentes, todo mundo está no mesmo padrão, no quesito de todo mundo já tem um diploma, todo mundo é graduado, todo mundo tem aquele conhecimento técnico, ainda que alguns mais aprofundado, outros fizeram ali a faculdade meio mais ou menos, mas todo mundo tem o seu diploma. Então está todo mundo no mesmo patamar. O que vai diferenciar um concorrente do outro? É justamente as soft skills, é a forma que você se comunica, é a forma que você se porta, é as suas habilidades realmente interpessoais, é o seu contato ali, o teu trabalho em equipe, a tua resiliência. Então, são esses aspectos que a gente, junto com o técnico, óbvio, precisa mostrar ao longo do processo seletivo. Dá para ensaiar isso? Como? Dá para ensaiar isso? Dá para fingir? Fingir também, mas eu não recomendo, mas a gente consegue praticar, super. Né? Todas as soft skills a gente consegue desenvolver com práticas, colocando a cara a tapa no meio do desafio e realmente se desenvolvendo, né? O caso da comunicação. Para um processo seletivo, ela é fundamental. Você precisa saber se comunicar bem para se vender, falar sobre sua história, suas qualidades, etc. Se você for uma pessoa tímida, naturalmente vai ser um pouco mais difícil você fazer isso. Mas se você, além de tímido, não se expõe a isso, você nunca vai conseguir. Eu acho importante você falar disso aqui para o nosso público, porque a gente cita, dentro da fundamentação de SPEC, a gente cita sempre um autor, não sei se você conhece, chama Brian Little, que ele escreveu um livro chamado Quem de Fato Você É, né? Who Are You Really? Né? E ele fala exatamente dessa... Ele cria dimensões para o ser humano, né? Ele define a gente como idiogênico, como a gente nasceu, sociogênico, como a sociedade nos molda, e traz uma terceira dimensão que é o projeto de vida, é o idiogênico, é quem você quer ser. Sim. Né? Então, e ele fala, inclusive, que isso gasta muita energia. Muito. Eu sei, eu tenho experiência própria nisso. Né? Quem você quer ser exige que você consuma uma energia, porque você não vai ser exatamente aquilo que você é biogenicamente. Então, eu acho importante você dar esse depoimento de que as pessoas podem... eu fiz de propósito, tá? Perguntei se dá para ensaiar, depois perguntei se dava para fingir. E eu tenho uma certa convicção de que fingir é bem complicado. Ensaiar no sentido de você falar assim, olha, eu preciso, por exemplo, ter uma comunicação diferenciada aqui na linha de, falando em termos de Big Five, na linha mais de me mostrar um pouco mais extrovertido, né? Porque senão eu não vou passar nesse processo. Sim. Né? Isso me leva a uma outra questão importantíssima. Você diria que os processos de trainee são receitas de bolo, ou seja, no final é tudo mais ou menos a mesma coisa, ou as empresas conseguem se reinventar?
Eu tenho observado em alguns aspectos, principalmente iniciais, no que diz respeito a fit cultural, a gente tem observado uma certa diferença, principalmente em relação às próprias plataformas de recrutamento e seleção. Então, elas têm buscado fazer um fit ainda mais... É o que a gente faz em Exatamente, mais personalizado, né? Mas depois disso, que são aquelas etapas básicas, como uma dinâmica de grupo, uma entrevista, é muito mais do mesmo. É você saber se comunicar muito bem, é sobre você conhecer a sua história, e vem a questão do autoconhecimento também, né? Então, até eu falo muito para os meus alunos, ao meu ver, as etapas mais difíceis são as iniciais. É aquele teste de raciocínio lógico, mas o raciocínio lógico, se você pratica, você aprende. Se você é de exatas ou não, você consegue desenvolver um raciocínio lógico. Mas dentro dessa linha de ser tudo um pouco parecido, todos fazem teste de raciocínio lógico? Grande maioria. Geralmente eles estão inclusos ali, a gente faz a inscrição inicial geralmente no site da empresa, preenche ali um formulário, coloca o currículo, aquela coisa mais básica mesmo. Sendo aprovado nessa triagem de currículos, a gente vai ter ali para uma série de testes comportamentais, né, para entender um pouco mais do perfil comportamental da pessoa. Esses testes também de raciocínio lógico. Se a vaga pedir inglês, a gente já inclui testes de inglês também. E o fit cultural, que as pessoas geralmente, pelo menos grande parte dos alunos que chegam para mim falam, Ana, para mim a etapa mais difícil é o fit cultural. Eu disse, como assim, gente? Fit cultural é sobre você se conhecer e conhecer a empresa. E se vocês tiverem esse match, o teu fit cultural ele vai ser muito fluido, muito mais fácil, porque você e a empresa são compatíveis. Então, não tem que dar errado. É realmente mostrar o que você se interessa, que se for a empresa ideal para o que você busca... Mas nessa linha, você faz acompanhamento de algum aluno, ou já fez, de algum aluno seu, depois do processo que ele passou? Depois da aprovação, tive recentemente uma aluna que foi aprovada no processo que ela super queria e tudo, mas depois que ela começou de fato o dia a dia, a rotina de trabalho, ela se sentiu perdida. Acho que isso está muito relacionado também a uma coisa que eu tento abordar bastante lá no meu Instagram, é a autocobrança que a gente tem. Poxa, a gente foi escolhido para um cargo extremamente concorrido, então a gente vai com toda aquela pressão de que eu preciso entregar. Então a pessoa acaba se sobrecarregando, se cobrando demais, e aquela pressão que às vezes nem é da própria empresa, externa, dos gerentes. Mas não era o que ela esperava? Ou... Era o que ela esperava, mas é aquela sensação de achar que não está fazendo nunca o suficiente, uma síndrome do impostor, de realmente, poxa, aprovei, agora eu tenho que fazer... revolucionar essa empresa. Exatamente. A gente sabe que não é assim que funciona, né? É uma pessoa que sabemos de todo o potencial, mas é uma pessoa que é recém-chegada na empresa, ela ainda vai passar por uma série de treinamentos, de todo o desenvolvimento, fazer pequenas entregas até chegar em grandes entregas, então não é do dia para a noite, é algo que a gente vai desenvolvendo dia após dia ali. E teve algum caso que a pessoa descobriu que não era o que ela queria, depois de tanto sofrimento, ser aprovado? Sim, eu. Então, que exemplo melhor que esse? Então conta um pouco, porque até então você disse que, na realidade, o que determinou você não ficar foi a concorrência com a sua nova atividade. Deixa eu te contar aqui o que aconteceu. Quando eu fiz eu fui aprovada em 2 programas de trainee e escolhi ficar em um deles. Quando eu fiz a minha inscrição, tudo certinho, eu me direcionei para uma vaga de logística, porque era o que eu já trabalhava na época de estágio. Então, vou seguir nessa linha, gosto, faz sentido para mim. Fui até o final na vaga de logística. Fui concorrendo para essa vaga. Quando chegou a notícia da aprovação, o gerente me comunicou, Ana, a gente queria te comunicar que você foi aprovada, gostamos muito de você, porém, na hora da sua entrevista, uma outra gerente estava assistindo, gostou muito de você e quer te puxar, basicamente, né, para a área dela, que era uma área de planejamento operacional. Eu confesso que naquela emoção, naquela coisa toda, eu nem cogitei não recusar. Eu aceitei. Disse, nossa, vamos. Conheci a área? Não conhecia. Mas fui porque era uma grande oportunidade. Eu disse, não tenho nada a perder, vou ali tentar. Se não for, a gente deixa para a Ana do futuro resolver isso. E aí eu fiz, gostei muito da área, fui surpreendida positivamente. Então, aquela coragem que eu tive de dizer sim, eu quero, aceito esse desafio, sem saber o que me esperava, foi bom nessa situação. Então, eu me desafiei, aprendi uma nova área e me interessei, querendo ou não, aquela parte do planejamento operacional tinha muita base da logística que eu já conhecia. Então, eram sobre as mesmas gerências, dava ali para ter um match muito bacana. Mas era algo novo, que eu tive que aprender do zero. E eu gostei.
Então, como eu disse para você, na hora de tomar a decisão, não foi porque a empresa não prestava, não foi porque meu chefe era ruim, porque a equipe era ruim, muito pelo contrário. Eu estava extremamente satisfeita onde eu estava. Tanto com a minha equipe, quanto a empresa, a questão de salário, meu time, eu realmente gostava de estar ali. Mas o que me dava prazer de fato de fazer, que envolvia aquela questão da criatividade, do propósito, era a mentoria de carreira. Mas aí não tinha... Você deu match com a empresa também? Dei. Quando eu tentei os programas de trainee, eu tentei só 3 empresas. Porque realmente era empresa que estava alinhada com o que eu buscava. Então, primeiro ponto. Inclusive, recomendo, tá, para as pessoas que buscam processos seletivos, que elas se inscrevam não necessariamente em 3, isso aí foi algo pessoal, mas que sejam em poucas, porque o processo seletivo, ele demanda muito de você, né? Então, é uma etapa atrás da outra. Você tem que estudar bastante, se preparar bastante, e geralmente você não está ali fazendo nada. Você está trabalhando em outra empresa em paralelo, no meu caso. Eu estava estagiando em uma outra empresa, eu estava no final da faculdade, último período, eu tinha TCC para fazer, eu tinha as disciplinas ainda que estavam em curso do 10º período, eu fazia inglês, eu cuidava do Instagram, eu tinha tinha os workshops que estavam rolando. Então, assim, eu tava louca de coisa para fazer. Tanto que dos 3 que eu tava inscrita, de todos eles, do top 3, o terceiro eu abandonei do meio do caminho. Disse, cara, eu não dou conta. Eu não tô conseguindo fazer tudo, vou focar nos 2 que eu quero mais. Consegui ser aprovada nesses 2. Mas justamente por ter conseguido dar esse foco. Talvez se eu não tivesse me inscrito em muitos outros, eu não conseguiria fazer nada com qualidade. Talvez não tivesse conseguido ser aprovada, sabe? Então, isso é algo que eu realmente digo para os meus alunos. Seleciona bem aqueles que você quer e faça bem feito aqueles que fazem sentido para você. Queria abordar um outro assunto agora. Qual que é o papel da família nesse processo? Ixi, isso é fundamental, ao meu ver. Mas que tipo de dica, que tipo de ensinamento você passa na sua formação? A gente sabe que vivemos em diferentes realidades. Tem famílias ali mais presentes que vão dar um total apoio, tem famílias que acham que um único caminho é o correto, por exemplo. Um exemplo clássico, só fazer concurso público é o único caminho de você ser bem-sucedido. Ainda se tem muito isso hoje em dia. Ou então só trabalhar na empresa X é o que vale, porque dessa área a melhor é essa daqui. Então são pessoas que têm querendo uma cabeça ainda muito fechada. Eu acho que para você conseguir ter esse apoio da família, que ao meu ver é fundamental, é muito sobre ter o diálogo, de conversar sobre os seus interesses, de mostrar diferentes possibilidades que você pode seguir. Então eu vou te dar um exemplo também muito clássico da minha formação acadêmica. Sou engenheira civil. Na própria faculdade de engenharia, quem for engenheiro talvez se identifique, engenheiro civil, né? Se identifique com isso também, mas na engenharia, dentro da faculdade, se prega muito 2 caminhos. Ou você trabalha com obra, engenheiro civil é bota e capacete, trabalha em obra, ou você trabalha fazendo projetos. Mas dentro da própria engenharia, a gente tem um leque tão extenso de possibilidades que às vezes a própria pessoa que está se formando no curso, ela não tem esse conhecimento. Então, quanto antes você conhecer o seu próprio curso, as possibilidades que tem, comunicar isso para as pessoas dos seus interesses, de empresas que você gostaria de trabalhar, alinhar realmente isso, vai ser muito mais prazeroso. Porque eu paro e penso, para mim foi, aspas, fácil tomar essa decisão, porque eu tive total apoio da minha família para isso. Mas se a minha mãe fosse daquelas, não, loucura, você sai de uma grande empresa com um salário desse para empreender... Mas a minha mãe me conhecia, ela sabia da minha essência, ela sabia do que eu gostava, do que me dava prazer, do que me fazia feliz. Então, a minha filha, eu achei que tu demorou muito de tomar essa decisão. Passar para a próxima pergunta. Claro. Em SPEC, a gente tem um dos nossos testes, né, o teste de chamado interesses, ou ORVs, né? Uhum. E ele mostra as áreas, dentre 8 grandes áreas de interesse, com quais áreas você se identifica. Fico a apostar que se você fizesse esse teste, ia dar lá que você tinha muita necessidade de lidar com pessoas, enfim. Vamos voltar no tempo, quando você decide fazer vestibular. Por que não foi esse o caminho? Eu vou te contar uma coisa ainda mais curiosa. O quanto eu neguei aquilo que eu realmente gostava, aquilo que eu realmente tinha aptidão. Quando eu terminei o ensino médio em 2013... Em 2014, eu comecei uma faculdade de quê? De design.
Por quê? Porque eu era uma pessoa extremamente criativa, disruptiva, gostava de realmente inventar, criar, internet, aquela coisa, adorava. Só que conforme foi chegando no final da graduação, eu, com pressão do mundo, coloquei na minha cabeça que não era aquilo, que aquilo não ia me dar dinheiro, que eu precisava de algo mais estruturado. Coisa que colocam na nossa cabeça. E assim eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais design, mas por que você já tá terminando, tem todo fit com você é criativa? Não, eu quero fazer um negócio que valha mais. Eu dizia muito assim, sendo que hoje em dia, quando eu olho pra trás, dá vontade de rir numa situação dessa, porque vai muito contra o que eu defendo hoje. Porque ali, naquela situação, eu tava literalmente querendo me moldar ao que era aceito pela sociedade. Era fazer um curso conhecido, bom. Era uma medicina, é um direito, é uma engenharia. Então, dizer que eu era engenheira civil tinha um peso. Aquela coisa toda de realmente se moldar. E assim eu fiz. Fui pra engenharia, fiz o vestibular, passei, fiz, me formei com honraria. Primeiro, a nota mais alta da turma. Realmente fiz acontecer na engenharia para ser a engenheira. Gostei, me arrependi de forma alguma, mas não me via atuando naquilo. Então, quando eu fui resgatar, e volto para a questão do autoconhecimento, quando eu fui resgatar quem era a Ana, o que a Ana gostava, me voltou muito daquela época da Ana, do design, criativa, que tinha um blog, que desde aquela época já ajudava pessoas, que realmente tinha essa mente bem disruptiva, muito mais criativa. E eu fui resgatando isso pouco a pouco. E querendo ou não, toda essa questão da criatividade tem muito a ver com o que eu trabalho hoje, que é a mentoria de carreira, que é algo mais personalizado, algo mais íntimo, eu com um aluno, de realmente entender as necessidades dele, de usar também a criatividade para tudo que eu faço, na produção de conteúdo, na gravação das minhas aulas, em tudo isso. Então, realmente trazer a minha essência à tona e adaptando para o que hoje faz sentido para mim, que é trabalhar com carreira. É algo que eu realmente amo estudar, amo falar sobre. Então não estava errado na minha... Tá vendo? Ana, não estou querendo acabar com o seu bico, mas eu queria trazer um outro assunto aqui, que no mínimo a gente tem que discutir como possibilidade. Isso que você faz não tinha que ser feito pela escola? Tanta coisa devia ser feita pela escola. Ótima resposta. Tanta coisa. Mas sim, isso é o básico. E eu te trago novamente um exemplo pessoal. Muito do que eu faço hoje era a ausência do que eu não tive na minha época, né? Na faculdade, está aqui meu noivo para provar, ele estudou junto comigo na mesma faculdade, mesmo curso. Era isso. Ou você trabalhava com obra, ou você trabalhava com projetos para engenheiros civis. O que é trainee? Ninguém sabia o que era trainee. A gente tinha duas disciplinas de estágio obrigatório. Se vira, arranje o estágio de vocês. A gente quer o documento assinado comprovando que vocês fizeram o estágio em X meses, aquela coisa toda burocrática. Mas ninguém me ensina como buscar um estágio. Então, se eu não tiver um tio, um amigo, um parente que me coloque para ser estagiária dele, eu não conseguia. Eu não tinha. E você tem notícia de alguma escola que faz isso? Não. O que eu vejo hoje em dia, e isso muito das palestras que eu fiz em algumas universidades anteriormente, é de nesses eventos extracurriculares já começarem ali puxar a temática, né? A questão do autoconhecimento, como conseguir estágios, como lidar bem nas entrevistas de emprego, o que é um trainee. A gente está começando a ver, mas muito no extracurricular. E não dentro ali da academia, no dia a dia, na sua rotina, sabe? Então, é algo que, infelizmente, está em falta, né? Felizmente para mim, que trabalho com isso, porque a demanda realmente está cada vez maior. E, sim, a faculdade poderia facilmente falar como sobre business, claro que você não vai fazer propaganda de ninguém aqui, mas como business, essa área sua hoje é um business? Existem outras pessoas? Sim, tem várias pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu, né? Em várias metodologias diferentes, com vários conceitos diferentes. E é aquela coisa, é muito de você identificar no seu mentor, ter segurança naquilo que você está fazendo. Então, eu tento sempre muito passar, não só a técnica, mas a segurança na Ana enquanto mentora. E, sobretudo, mostrar que tudo bem, eu vou te ensinar, mas eu também estive no seu lugar. Eu sei exatamente o que você está passando aí. Há poucos anos, era eu que estava aí. Eu também não conseguia nada, eu também reprovava, eu também achava que eu não tinha um currículo suficiente bom para grandes empresas. Mas eu consegui.
Então, eu sei te mostrar o caminho das pedras porque eu percorri eles. Claro que quando eu decidi trabalhar exclusivamente com isso, não foi mais só sobre a experiência que eu tive. Eu fui me aprofundar em técnicas, eu fui fazer pós-graduação, eu realmente fui aprofundar. Mas é muito de realmente você ter essa confiança no seu mentor, e sim, é realmente uma área, um negócio que existe hoje em dia, porque como eu te comentei, a demanda está crescendo. Hoje em dia, pessoas não sabiam ideia do que era um trainee. Achavam até que trainee era estagiário. Tinha muito esse conflito, né? É um estagiário. Não, não é um estagiário. Então, hoje em dia, as pessoas têm mais conhecimento do que se trata e querem isso. Então, elas estão buscando justamente a preparação. Porque, especificamente no programa de trainee, a gente não tem todo o tempo do mundo para ser trainee. Acho que é até válido comentar isso, tá? Quando a gente fala de programas de trainee, a gente tem uma média de 2, 3 anos de formado. É um programa específico para recém-formados. Então, eu lá com meus 7 anos de formado, eu não posso mais tentar trainee. Na grande maioria das empresas, é só 2 anos de formado. Então, por exemplo, me formei em dezembro de 2022, eu teria até dezembro de 2024 para conseguir me inscrever na grande maioria dos trainees. Hoje em dia, eu tenho observado que está aumentando para 3 anos. Então, eles estão dando uma flexibilidade um pouquinho maior. Mas, ainda assim, é para uma janela muito, muito pequena. É realmente quem acabou de sair da faculdade, quem tem pouca experiência. Eu acho que é de interesse aqui para quem nos segue, que você contasse um pouquinho de como é que é a experiência de aprender com você. O que é vídeo? São atividades? Perfeito. Conta um pouquinho disso. Então, eu trabalho basicamente hoje em dia com 3 modalidades. O principal serviço que eu ofereço é a comunidade Start. O que é a comunidade? Na comunidade, ela é uma plataforma onde a gente tem diversas aulas gravadas sobre todas as etapas dos processos seletivos. Então, é muito direto ao ponto, é estratégia. Estratégia para você ser aprovado em cada uma das etapas. Mas, em paralelo a isso, a gente também tem as aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo são com o objetivo de tirar a dúvida dos alunos. Eu chamo convidados especialistas para falar sobre temas afins sobre carreira. Então, por exemplo, temas que a gente discute bastante lá na comunidade. Carreira e saúde mental. Tem que ter, né? Imagem pessoal, vestimenta para o processo seletivo, mas também depois que você é aprovado, a sua imagem, ela importa também. Então, eu chamo uma consultora de imagem para conversar com eles. No caso da saúde mental e carreira, é uma psicóloga. Mas todo programa de trainee leva em conta essa questão de imagem também? Com certeza. A imagem vende, né? Então, antes de você abrir a boca, a gente já está fazendo um raio-x de você. Querendo ou não, o mundo é assim. A gente é muito de aparências. Claro que se você abrir a boca, está muito bem vestido, e abrir a boca e não conseguir se vender, de nada adianta toda aquela carcaça, digamos assim, né? Mas quando tudo isso é muito bem... Não corre o risco de ficar um pouco caricato? Olha, sim. Se for muito, você realmente... É o que eu sempre falo para os meus alunos. Vou usar o exemplo de uma entrevista de emprego. Numa entrevista de emprego, claro que a empresa tem seu estilo, às vezes algumas empresas são mais informais, né, mais descoladas, outras já são mais formais, mas acima de tudo, nós temos nosso estilo. Então, de repente, eu sou aquele tipo de pessoa que odeia salto alto, odeia batom. Aí eu vou me vestir de salto, batonzão, aquela coisa toda para fingir ali para a empresa. Não. Mas pega do seu estilo, não vai funcionar. Ainda mais tratando de salto, né? É capaz de levar uma queda. Então, pega o seu estilo e adapta para aquilo da empresa, porque querendo ou não, a gente sim, a imagem, ela importa. A gente tem que conseguir se vender sim por meio das palavras, por meio dos resultados que você teve, mas fato que é um conjunto. Então, se eu chegar numa entrevista de emprego de chinelo, com uma camisa de alcinha, ou então um super decote, vão me julgar se é positivo ou negativamente? Isso aí eu que tenho que vir. Isso me leva a uma outra pergunta. Nos processos de seleção, sempre há um enorme embate entre a fase, vamos chamar assim, a fase RH e a fase área. A fase, perfeito. Tá? Como é que é a sua experiência? Porque os programas de trainee chegam a expor os candidatos à área onde eles vão trabalhar, perfeito, ou tudo acontece no RH? Olha, geralmente, dentro do processo, a gente faz o quê? Lá na parte de inscrições, quando você começa a avançar para a parte de testes e tudo, geralmente possui um formulário onde você vai colocar suas áreas de interesse.
O que não quer dizer que você vai ser aprovado para aquela vaga ali. Geralmente as empresas elas tendem a fazer o link do que é de seu interesse e do perfil que eles conseguiram mapear e fazer esse match, né? Assim como no da área de interesse, também é feito por localidades. Em alguns programas de trainee tem locais X do Brasil, literalmente, cidades, né, digamos assim. Poxa, as vagas são para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Qual é a sua ordem de prioridade? Você coloca lá. E aí eles vão tentando mapear seu perfil, seus interesses, o que eles querem e tentar fazer ali algo que dê bom para todo mundo. Mas não é garantia, né? Então, nessa etapa, tem essa primeira triagem, digamos assim, e aí ao longo do processo seletivo, geralmente a gente tem a etapa que se chama dinâmica de grupo. Geralmente nessa etapa de dinâmica de grupo, é o RH que está ali, é o time de recrutamento e seleção. Nesse tipo de etapa, geralmente eles estão analisando o quê? Não é se você é bom em logística ou em planejamento ou nisso e aquilo, não é o teu técnico ainda. Embora, claro, ali na dinâmica vai ter um case, onde vocês vão ter que trazer soluções, aquela coisa toda. Mas está sendo muito avaliado o teu comportamental. É a forma que você trabalha em equipe, é a forma que você se comunica, é a forma que você vai dizer como concorda ou discorda de uma opinião de outra pessoa, como que você se impõe ali na hora. Então, está muito relacionado a soft skills, né? Depois que a gente vai para essa etapa mais intermediária ali do processo seletivo, que é a dinâmica, com o RH, em alguns casos, tem outra dinâmica que já entra gestores. Então, na dinâmica, a temática já é mais voltada para a área. Além do comportamental, o gestor vai avaliar o teu técnico na tomada de decisão, nas ideias que você vai dar. E, na grande maioria das vezes, depois dessa etapa, a gente vem para a entrevista final. Nessas entrevistas, não tá só o RH, também tá gestores. E quando a gente fala de gestores, a gente sempre vai ter o técnico ali no meio. Porque, novamente, eu trago o exemplo aqui para o meu, que era da área de logística. Poxa, se eu estou buscando um trainee da área de logística, eu tenho que entender com ele se ele tem experiência nessa área, se a gente vai usar softwares específicos, se ele tem, de repente, né, experiência naquele software, já conhece os principais. Às vezes, idioma. Algumas áreas pedem inglês, pedem um espanhol. Talvez eles queiram fazer ali rapidinho uma conversa nesse idioma que você disse lá na inscrição que tinha, entendeu? Então, ali, quando a gente tem a presença do gestor, acaba sendo um pouco mais técnico, mas é claro que o comportamental ele sempre está no paralelo. E quando a gente fala do RH, Você acha que o foco é o comportamental. Percorre todo o processo? Total, do começo ao fim. Do começo ao fim, né? É como eu falei, técnico por técnico, eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo, que foi algo que eu observei muito nos processos que eu participei. Sempre tem alguém tecnicamente melhor do que você. Se a gente for colocar um currículo um do lado do outro, sempre tem alguém ali na rodada dos concorrentes que tem a técnica melhor que você. Ou talvez, além da faculdade, que como eu falei, faculdade todo mundo fez, né? Mas que já começou uma pós-graduação, que já tem experiência naquela área, que fez uma iniciação científica naquela área. Então, a pessoa, na hora que a gente coloca currículo com currículo, ela é mais. Mas se aquela pessoa com o melhor currículo do mundo, ela não conseguir mostrar essas habilidades dela, mostrar os resultados que ela teve com aquelas atividades que ela exerceu ao longo da faculdade, etc., ela não é aprovada. Então, o que está pegando aí? É a comunicação, nesse aspecto, né? Ela tem que saber se comunicar, aquela narrativa pessoal na hora de montar o pitch, na hora de criar o storytelling. Então, tem que ter ali muito das soft skills, desse jogo de cintura para você realmente conseguir mostrar, né, o que você tem no currículo. Porque currículo por currículo, a gente se inscreve ali num curso, no final recebe certificado. Como curiosidade, nós estamos falando, no caso dos PITs, de quantos minutos? Varia. Geralmente, quando são etapas iniciais, a gente está falando de PITs de 1 minuto e meio a 2 minutos. É algo muito rápido. Não dá para a gente aprofundar ali no detalhe, nas experiências. Então, você tem que ser muito estratégico para conseguir mostrar elas de forma inteligente, mas também não trazer muitos detalhes porque não cabe, né? Então, tem que fazer uma narrativa ali muito bem elaborada. Mas quando a gente está tratando de etapas finais, entrevistas finais, geralmente, são tempos de 3 a 5 minutos. Justamente porque quem vai para uma etapa final é aquela galera que está muito bem selecionada para assumir aquela vaga. Então, eles querem ver ali no detalhe o que você vai falar, conhecer mais de você, conhecer mais das suas experiências. Então, eles vão te dar mais espaço para falar. Entendeu? Então, geralmente, nessas etapas finais, os PITs são maiores. E também tem a questão da concorrência. Em etapas iniciais, a concorrência está desse tamanho ainda. É humanamente impossível a gente conseguir... Existe algum critério absolutamente eliminatório, do tipo,
Se o candidato tiver isso, ele não passa nem na porta. O que eu tenho observado é muito sobre você atender os pré-requisitos que são estabelecidos. E aí vem um grande problema da sociedade que tem preguiça de ler o básico. Por que eu digo isso? Porque quando abre uma vaga, a gente tem lá todo o descritivo dessa vaga. A gente aceita cursos X, Y e Z, anos de formação de 2020 a... Mas eu queria ir mais num campo menos específico, menos hard. Vou te dar um exemplo. Entendi. Uma pessoa que demonstra muito empreendedorismo, será que ela é desejada por um programa de trainee? Depende do programa de trainee. Será que essa empresa tem como os valores essa parte do empreendedorismo? A gente tem muitas empresas que têm. Então, quanto mais você conseguir demonstrar isso, melhor para você. E como é que o candidato fica sabendo desses valores? O tenho... programa declara isso? Eles têm buscado cada vez mais. O que eu tenho observado antes era muito mais difícil a gente conseguir identificar o que a empresa queria. A gente tinha que ir atrás no site, ir ali a fundo no relatório, aquela coisa toda mais aprofundada. Mas eu acredito que muito pelas empresas estarem tendo esse trabalho no início de pessoas zero fit com a empresa, zero fit com a vaga, eu tenho observado cada vez mais as empresas deixarem isso escancarado na página de inscrição. Nós somos a empresa que valorizamos isso, isso e isso. Buscamos pessoas assim, assim, assado. Então, realmente deixar muito claro para aquela pessoa que bateu o olho, poxa, não tenho nada a ver com isso, cara, sai fora. Porque não vai ser lucrativo nem para você, nem para a empresa. Mas não há nenhum critério que você diz assim, esse é batata, ninguém quer. Não. Até mesmo porque isso é algo que eles vão conseguir avaliar por meio de uma dinâmica ali, realmente mais no dia a dia, né? E, além disso, até mesmo pelas próprias publicidades que eu tenho feito, isso eu te digo com muita certeza. Antes de eu fazer ali a publicidade, eu sempre monto um briefing. Pessoal, eu vou dizer isso aqui, vou enfatizar essas informações, etc e tal. E eles sempre deixam claro para mim, Ana, a gente precisa que você enfatize os valores X, Y e Z, que a gente está buscando candidatos que tenham isso, isso e aquilo, para que a gente consiga ser assertivo na comunicação desde o início. Então, até nas próprias publicidades, eles querem deixar isso explícito. Por padrão, quanto tempo dura um processo de seleção? Do momento que ele abre a inscrição, geralmente passa um mês com as inscrições abertas. E aí, quando de fato vai começar a rodar ali tudo, a gente está falando de uma média de 3 meses até a lista dos aprovados. Exatamente. Ana, vou falar um pouquinho de tecnologia, né? A gente não pode... Somos uma plataforma que envolve inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que onde que a inteligência artificial está entrando, se é que está entrando, nessa realidade aí do seu círculo de formação. Está cada vez mais presente e cada vez mais útil. Eu acho que tanto por parte do candidato, de saber usar a inteligência artificial ao seu favor, porque quando a gente consegue utilizar ela de uma forma muito estratégica, é muito benéfico para o candidato, vou já dar alguns exemplos, mas também para as empresas de recrutamento e seleção. Como eu te dei no exemplo lá no início, poxa, a gente está tratando de processos seletivos com 50, 60, 70 mil inscritos. Não dá para uma pessoa, um humano, por exemplo, ler currículo por currículo de cada um deles. Não dá. Até daria, mas olha o tamanho de tempo que a gente ficaria para fechar esse processo. Que ele naturalmente já é demorado ali uns 4 meses, 3, 4 meses. Imagina se fosse 100% pessoas fazendo aquilo. Então, geralmente, nessas etapas iniciais, como testes, análise de currículo, etc., as empresas já têm usado muito inteligência artificial para a própria empresa. E aí, o que eu, enquanto candidato, posso fazer para usar a inteligência artificial ao meu favor? Também com o uso de testes, para justamente te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, mas também para o básico, montar o seu currículo. Um dos maiores erros hoje em dia das pessoas é não saber montar um currículo básico, simples, erram no básico. Então, não é sobre pedir ChatGPT, monte meu currículo com essas informações aqui. É realmente fazer uma estruturação estratégica, pedir talvez para a inteligência artificial fazer possíveis correções, dar sugestões, acrescentar palavras-chave. Pergunta errada, resposta errada. Exatamente. Então, você tem que conseguir fazer esse direcionamento bem assertivo, senão dá ruim, entendeu? Mas quando bem feito com estratégia, nossa, para ambas as partes é maravilhoso. Eu não sei se está em empresa. Sim. Quais são os erros, ou o erro mais comum que a empresa, falando especificamente do comportamental, que é o que mais nos interessa aqui, que a empresa comete nesse processo? Você acha que as empresas
que elas estão fazendo de errado ou até algum caso que você tenha de exemplo? Fits culturais genéricos. Então, é aquele mesmo isso é fit importante. para todas as empresas, em todas as... Assim, é algo extremamente genérico, não é aquela coisa Eu costumo dizer que personalizada. é aquele slogan assim, nossa empresa trabalha com qualidade. É tipo isso, entendeu? É Eu aquele falo mais assim, do mesmo. É ser uma empresa que tenha como slogan, nós não prezamos pela qualidade. Isso, entendeu? Então, ao meu ver, o maior erro é do fit. E o que a gente acabou de falar também, de não deixar claro lá no início o que a empresa quer. Deixa claro para o candidato o que vocês estão buscando, porque na hora de fazer a inscrição, o candidato vai avaliar, poxa, isso faz sentido para mim ou não faz? Então, a margem de erro fica muito menor, porque você vai conseguir ter ali candidatos que realmente estão interessados naquilo que a empresa vai proporcionar. Então, depois de você ser aprovado, de você entrar ali no processo realmente no dia a dia da rotina da empresa, você vai ter, provavelmente, grande maioria dos casos, né, profissionais mais motivados, mais alinhados com a cultura da empresa, que, consequentemente, vão performar melhor. Então, quando a gente tem esse fit muito bem feito, é benéfico demais para o candidato, né, posteriormente empregado, mas também para a empresa, que a taxa de retenção de pessoas que vão continuar ali na empresa depois de um programa de trainee é altíssima. Então, vamos lá. Foram 30 aprovados. Desses 30, nem todos os 30 optam por ficar na empresa porque não se identificaram, não era aquilo que estavam buscando. De alguma forma, ali se decepcionou com alguma coisa, ou a própria empresa... Nossa, a gente errou muito no fit desse candidato aqui. Ele não tem nada a ver com a empresa, não é nada do que a gente estava buscando. Teve alguma falha ali na época de fazer o fit, que esse candidato ele foi avançando. Mas no final das contas não valeu a pena. Foi um investimento de dinheiro, de tempo, que no final das contas não valeu a pena. Então, ao meu ver, o fit cultural, hoje em dia, ele é assim, fundamental, tanto para o candidato quanto para as empresas. Mas aí nessa linha, essa pergunta que eu tenho que falar, olha ali na câmera da verdade, né? O apelo financeiro é sempre muito forte, né? Fato. Você diria que muitos candidatos tentam seguir no processo só por essa razão? E qual que é o preço disso? Aí que tá o problema. Então, muitas empresas, hoje em dia, elas deixam claro qual é o valor do salário. Isso é óbvio, muito atrativo para a empresa. Quando a gente publica, sei lá, um salário de R$9 mil, é óbvio que as pessoas vão, nossa, vou ganhar isso sendo recém-formado. É interessante quando você quer reter muitas pessoas. Mas aí também tem o grande risco de você reter pessoas que não têm aquele fit com a Ou seja, vaga. alguém que consegue passar pelo processo só Sim, com esse foco. se moldando ali aquilo para conseguir ser aprovado. Mas aí que está o grande problema. 2, tanto da empresa por ter falhado no fit, quanto do candidato por buscar unicamente como a motivação principal dele o salário. Se for uma empresa que não tem nada a ver contigo, fica insustentável a longo prazo. Não precisa ser nem a longo prazo, é questão de meses. Você vai ficar totalmente incompatível com a cultura da empresa. Os dias ali vão se tornar um fardo, aquilo vai pesar. E como eu comentei contigo, a gente não é duas pessoas, não tem você pessoal e você profissional. Se o teu profissional tá ruim, isso impacta a tua vida como um todo. E aí tem muitas questões de realmente você se desmotivar com o trabalho e isso impactar na sua vida como um todo, uma desmotivação geral. Então, por isso que é tão importante, e claro, não vou ser hipócrita, salário importa, a gente precisa pagar conta, fato, mas não ser o único fator decisivo para você continuar ali se inscrevendo para uma vaga. Agora, o que não dá também é ter aqueles trainees de salário confidencial, empresa confidencial, benefícios confidencial. É tão confidencial que o cara não sabe nem onde é a empresa. Exatamente, você sabe nem como pesquisar sobre, aí também não dá. Ana, num processo desse, de milhares de pessoas, eu costumo dizer isso a respeito do futebol também, né? A história é contada pelos vencedores, né? Pelos que passaram, né? O que você diz ou tem a dizer para os que não passaram? Quer dizer, qual que é o passo seguinte? Nossa. Porque aí o universo muda completamente. Ela pode ir, inclusive, para uma grande empresa, mas não num programa de trainee, por conta de uma oportunidade técnica. Ela pode ir para uma empresa menor. Exatamente. A reprovação, eu sou muito daquelas que acredita que tudo tem um propósito, inclusive a aprovação e inclusive a reprovação. Então, nada acontece por acaso. E a reprovação eu vejo como uma excelente oportunidade de você analisar. Será que era realmente isso que eu queria? Se sim, vou persistir. Não é sobre desistir na primeira porta fechada. Se é realmente aquilo que você quer, persista. Eu tenho um exemplo
clássico de uma aluna recentemente, que ela foi para um processo de trainee, um dos mais concorridos do país, e ela foi até a final e foi reprovada. Era uma etapa presencial, e aí teve toda a questão do deslocamento, a empresa pagou, etc. Mas toda aquela pressão do presencial, sabe? Ela foi até o final, se dedicou muito e não conseguiu a aprovação. Nossa, foi frustrante, porque era o único trainee que ela queria, 100% alinhado aos valores da empresa, era realmente o sonho dela, aquele trainee. E aí foi justamente quando ela entrou na comunidade, a gente foi perceber ali os pontos que dava para melhorar. Resultado, de novo, final, foi aprovada recentemente, aí já tá fazendo toda a assinatura da documentação. Então, e se ela tivesse desistido? Então, é realmente sobre persistir se é aquilo que você quer. Mas eu gosto também de lembrar que o trainee é uma excelente porta de entrada, mas ela não é a única. Eu ia te perguntar Ela sobre não é a isso. única. O que você pensa das outras oportunidades, empresas de médio e de pequeno porte? Perfeito. Eu acho que todo tipo de oportunidade é válida, seja numa pequena empresa, seja numa grande empresa. Você sempre tem a colaborar e a aprender, né? Então, de repente, poxa, eu quero muito um programa de trainee, mas não deu, poxa, não é o fim do mundo. Tenta ali o plano B, numa empresa talvez um pouco menor, mas que vai te dar uma bagagem muito boa, com muitas experiências, não vai te deixar ali sem um emprego também, isso é muito importante que a gente esteja empregado, sempre também aprendendo cada vez mais. Então, não é porque não é numa multinacional que não vai agregar para você. Eu tenho exemplos próprios meus, porque antes de eu ir para grandes empresas, eu tinha estágio em pequenas empresas essas que nem me pagavam salário na época, mas que foram fundamentais para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. E até mesmo lá na hora, quando eu fui me vender para essas grandes empresas, eu tinha o que falar porque eu tinha experiência nessas outras. Entendi. Então, elas me serviram ali de base. E se, porventura, eu não tivesse sido aprovada no programa de trainee, eu iria para uma outra vaga sem problema nenhum, que não dá para ficar desempregado, gente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É importante que a gente esteja empregado e naquilo que faça sentido pra gente. E até não conseguir o que é o seu sonho, persista, né? Procurar se desenvolver cada vez mais até conseguir aquilo que você almeja. Ana, eu não gosto de terminar o podcast fazendo a pergunta que eu vou fazer, mas no seu caso eu vou ter que fazer. Não é nada difícil, não. É porque me parece que, até em respeito a quem está nos ouvindo e vendo, as pessoas certamente, se são pessoas que estão interessadas em participar de programas de trainee, elas vão perguntar assim, ok, qual que é a bala de prata? Existe uma bala de prata, existe uma fórmula, olha, se você não puder fazer mais nada, faça isso. Perfeito. Que vai te dar um bom posicionamento no processo seletivo. Eu acho que, acima de tudo, antes de você buscar se vender, buscar os processos seletivos de modo geral, é você entrar para um processo seletivo sabendo que ele é sobre venda. É você se vender. O que você vai vender num processo seletivo? Eu poderia vender essa caneca aqui, ela é bonita, é de cerâmica e tal. Mostrar ali as características. Mas quando a gente está falando de pessoas, o que a gente vai vender? As habilidades técnicas, as habilidades comportamentais. É isso que você vai vender. É basicamente mostrar para a empresa o porquê você é o candidato ideal para aquela vaga. Então, se eu vou para um processo seletivo, eu preciso ter o que vender. Então, se você está numa faculdade, por exemplo, não vá para a faculdade só para acompanhar as aulas. Vá para a faculdade, faça um estágio o quanto antes, se envolva em atividades acadêmicas, faça uma iniciação científica, seja monitor, seja líder de turma, aproveita a faculdade para você ter experiências e, consequentemente, resultados para que você consiga se vender ali na frente. Não, Ana, mas eu já me formei, não tenho como fazer nada disso mais na faculdade. Pois vamos entrar no mercado de trabalho. Ah, mas não é na melhor empresa do mundo. Nem que seja numa empresa pequena. Se dedique, entregue, tenha resultados. Exatamente. Então, tá muito o processo seletivo sobre você saber se vender, mas para você se vender, você tem que ter uma bagagem, né? Então, é uma coisa que eu mais puxo a orelha dos meus alunos para a galera que ainda tá na faculdade. Gente, faculdade não é só para você ir para a sala de aula, escutar ali o que o professor falou e ir embora. Se envolva. O teu currículo, ele começa a ser construído na faculdade. Então, para eu entrar numa grande empresa, o que eu precisei? O que eu te falei. Contar um pouco daquela minha experiência no meu primeiro estágio, que eu não recebia nem sequer o vale transporte para ir, mas que me ajudou a construir um pouco da parte da construção civil, na época da engenharia, né, etc. Então, eu tinha o que vender. Foi os meus projetos acadêmicos que eu fazia ao longo da faculdade. Então, eu me vendi com as experiências que eu tinha. Já para o trainee, eu já conseguia vender as experiências dos estágios maiores, então eu tinha o que falar, eu tinha o que me vender. Claro, técnica sempre associado ao comportamental, né? Que a gente tem que sempre equilibrar isso. Vender as tuas soft skills aliadas às hard skills.
Este é o podcast Você Não É Todo Mundo. Nós conversamos hoje com a Ana Beatriz, engenheira que fez transição de carreira para apoiar profissionais e que, pelo que nós pudemos ver aqui, é apaixonada por essa atividade. Sim. Eu queria agradecer muito você, Ana, Eu que agradeço. e dizer a você que está nos ouvindo e vendo que, se você gostou desse podcast, divulgue, dê o seu like ou o seu dislike, faça seu comentário, divulgue para os seus amigos. Nós aqui falamos de pessoas, com pessoas e sobre pessoas. E convido você a assistir os outros episódios do podcast e também divulgá-los. Agradeço muito, eu sou Roberto Francisco. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo podcast. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. todo mundo.